Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre uma das estreias dessa semana, que é o filme Valor Sentimental. Gustave, um diretor de cinema renomado, é distante de suas filhas. Porém, para seu filme de retorno de carreira, decide produzir uma história pessoal, oferecendo o papel principal à sua filha atriz, que acaba recusando. O papel, então, vai para uma jovem estrela de Hollywood que acaba presa num drama íntimo entre pais e filhas. O longa tem direção de Joaquin Trier e roteiro assinado por ele e Eskil Vogt. Admito que pra mim esse era um dos filmes mais aguardados de 2025. Ele levou pra casa o prêmio Grand Prix no Festival de Cannes e ele também era um dos favoritos a levar a Palma de Ouro, né, que acabou não acontecendo, foi apenas um acidente, que inclusive já comentei aqui no canal. E claro, além disso, ele é um dos principais concorrentes para O Agente Secreto dentro do Oscar. E parte das minhas expectativas não vem só dos elogios que eu ouvi sobre o filme ao longo do ano, que foram muitos, mas também porque esse filme marca outra parceria entre o diretor Joaquin Trier, que foi responsável pelo filme A Pior Pessoa do Mundo, e a protagonista, né, que aqui também novamente é a protagonista do filme, a Renate Reinsve. E assim como A Pior Pessoa do Mundo, eu sinto que aqui, em Valor Sentimental, muito do filme vem pelo silêncio, pelos gestos, os olhares e os comentários provocativos da Nora, que é a protagonista dessa história, que revelam muito sobre os traumas e questões familiares passadas ali e mal resolvidas ao longo dos anos. A história, então, aborda as dificuldades dentro das relações familiares, focando bastante no relacionamento do Gustave, né, que é um pai distante, e suas filhas, a Nora, que é a filha mais velha, e a Agnes, que é a filha mais nova, e como esses traumas, essas memórias, esses acontecimentos acabam ficando dentro da história familiar, né? Acabam se mantendo ali ao longo das gerações. Durante a história, então, o longa mostra como Gustave, Nora e Agnes lidam com os eventos do passado e como eles acabam moldando quem elas são hoje em dia. O interessante é que, por mais particulares e únicas sejam as histórias que as meninas passaram, né, principalmente tem alguns, eu não diria nem flashbacks, mas alguns momentos em que elas olham pro passado e contam alguma coisa, tanto sobre elas, mas também sobre o passado da própria família delas. Por mais pessoais que sejam esses relatos, eu acho que eles têm um tom que com facilidade colocam a gente nos pés delas dentro da história, o que faz com que a gente sinta uma empatia gigantesca por elas e consiga se colocar mesmo dentro da história. E até por mostrar a produção de um filme dentro da história, o longa também ressalta a importância da arte como um certo refúgio, né? A personagem principal, que é a Nora, que é a filha mais velha, ela é uma atriz de teatro e ela acaba encontrando nas suas personagens que ela vai interpretando ali ao longo da história formas de se esconder, né? Algo que até mesmo é ressaltado pela irmã dela. Já o seu pai usa da arte para se entender e de certa forma se cuidar ao longo do tempo. E agora passa a se preocupar cada vez mais com as filhas, principalmente com a Nora. Vou falar que eu tenho um fraco, assim, por filmes que mostram esse tipo de bastidor de filmes, assim, eu sempre acho muito interessante. E nesse filme aqui, eles também colocam uma questão legal para falar sobre cultura, sobre identidade, sobre a importância dessas coisas na hora de contar uma história. E é algo que é exemplificado mesmo pela presença da Elle Fanning dentro desse filme. A Elle Fanning, ela é quase uma observadora ali de fora, olhando pro filme, né? Ela fala inglês o filme inteiro, ela é a personagem em que os outros precisam falar inglês com ela, e ela tira um pouco da densidade, até por ela não ser parte da família, né? Ela não estar lidando com os dramas familiares. E isso é algo que também acaba acontecendo dentro do filme que eles estão gravando dentro do longa. Ficou um pouco confuso, mas acho que vocês entenderam, né? Eles fazem de uma forma que seja meio metalinguístico. E isso foi algo que eu mesmo reparei ao longo da história, né? Pensando assim, caramba, tem essa história super dramática e tem a Elle Fanning ali meio que tentando entender, assim, o que tá acontecendo, né? E isso é algo que ela vai também reparando conforme a personagem dela, ali, a Rachel, que é essa grande atriz de Hollywood, vai passando ali a produção dentro do filme. Ela começa a ver que essa história não é dela pra contar, ela não seria a pessoa certa pra contar sobre isso, né? Até porque ela teria que falar inglês dentro da história, né? Uma história que conta sobre a infância, sobre as vivências norueguesas, né? E que seria um baque, é algo que ela vai se tocando ali ao longo da história, de que ela não é a pessoa certa pra contar isso. Justamente por não ter a carga sentimental que a história pede, né? Não só pelo filme ter sido pensado pra se passar ali na Noruega, mas também porque a personagem foi escrita pensando na própria filha do Gustave, né? Foi um papel que ele pensou pra filha dele, então ela não tem esse valor sentimental pra interpretar a personagem.
As atuações do filme são realmente o que carrega a história, todas elas são extremamente marcantes e eu acredito que todo esse elenco principal vai estar presente nas categorias do Oscar, ou pelo menos é isso que grande parte das pessoas estão especulando aí pra premiação. A Elle Fanning, então, dentro da história, eu sinto que ela é meio que a gente, meio que os espectadores. Ela é essa observadora de fora, que meio que tenta entender sobre o filme, ao mesmo tempo que ele tenta entender a relação do Gustavo com as suas filhas, e por que eles não conseguem se dar bem, né, mesmo sendo de fora, olhando aquilo, meio que tentando fazer sentido ali das relações, porque como eu falei, grande parte do filme se baseia muito no que não é dito, né, não é um filme expositivo, é um filme pra você meio que entendendo, assim, nas expressões dos personagens, conforme eles vão passando. Já o Stellan Skarsgård traz uma grande atuação de um pai que, por vezes, se mostra quase que alheio ao estrago que ele causou em relação às filhas dele, meio que ele não consegue se comunicar muito bem, eles não conseguem se entender, né, mas que ao mesmo tempo tá tentando, assim. Eu não quero dar grandes spoilers sobre o filme, porque eu acho que ele acaba sendo muito mais sentimental com você assistir ele sem saber de grandes coisas, mas tem um pouco disso, assim, dele, mesmo distante, saber algumas coisas sobre as filhas, né? Estudando um pouco do passado da família dele e entender como isso também afetou as filhas dele, mesmo indiretamente, né? Mesmo elas sem saberem dessas coisas, né? Mas pra mim o grande destaque dentro do filme é a Renate Reinsve. A pior pessoa do mundo, ela já nos conquista dando vida a uma personagem cheia de defeitos, mas muito carismática. Aqui a gente sente isso ainda mais. Eu acho que em A Pior Pessoa do Mundo, parte do charme do filme é o fato de que a protagonista é de muito fácil identificação. De certa forma, a gente consegue se ver nela, né? Já aqui, eu acho que a personagem da Nora, não que ela não seja de fácil identificação, acho que ela não é construída necessariamente pra isso, mas sim pra gente sentir uma certa empatia por ela, a gente sentir por ela, né? Assim, não se identificar, mas se colocar no lugar dela. Muito disso vem por conta da atuação da atriz, que se sobressai principalmente nas cenas em que não tem grandes falas, né? Apenas nos olhares, nos gestos, na forma como ela fala com o pai, mesmo nas provocações, assim, já se revela muito dos traumas, das dores, das coisas que ela carrega ali ao longo da história. E elevando a atuação da protagonista, a gente tem a atriz que interpreta a irmã mais nova, né? A Agnes. Eu não vou nem tentar comentar o nome inteiro dela, né? A atriz é a Inga, e aqui eu vou deixar o nome dela, porque realmente não tenho ideia nem como se pronuncia. Mas é ela que interpreta, e ela é uma personagem também que, um pouco como a Elle Fanning, ela é meio de fora, ela é um pouco mais neutra do que o pai e a irmã, mas ainda assim ela carrega muitas coisas, e ela serve justamente pra elevar ainda mais a atuação da protagonista, sendo uma cúmplice, uma ajudante, né? Eu acho que ela protagoniza muitos dos momentos mais bonitos aqui dentro da história, justamente por mostrar esse lado familiar, esse afeto, esse cuidado de irmãs, que é realmente muito legal, assim, dentro da história. Eu acho que as duas ali, elas têm uma química muito legal pra demonstrar esse relacionamento de irmãs, assim, e que gera um certo conforto. Pra ser bem sincera, eu achei que eu ia gostar muito mais do filme do que eu realmente gostei, mas ele não deixa de ser um ótimo filme e uma ótima história. Eu acho que muito disso vem pela facilidade com que ele consegue prender a gente ali na história. Mesmo ele falando sobre essa questão de traumas familiares e tudo mais, ele foi um filme que me gerou um certo conforto, assim, e eu sinto que eu poderia assistir mais horas, assim, desses personagens apenas desembrulhando esses traumas e lidando com a vida, tentando se curar e fazer as pazes uns com os outros, né? E até porque eu acho que ele poderia contar mais, principalmente sobre as duas filhas, né? A Nora e a Agnes. Eu gostei muito da forma como eles contam as histórias da infância, as histórias do passado. Eu fiquei muito instigada, assim, né? E realmente é algo que eu queria ter visto mais. Pra bem ou pra mal, eu sinto que esse é um filme que tinha mais história pra contar, ou pra gente ficar com esse gostinho de quero mais no final, o que também é muito legal, ou que também dava pra encaixar mais algumas coisas, né, principalmente ali das filhas dele. Eu fiquei muito curiosa, assim, dá pra entender tudo que o filme quer dizer, mas eu gostaria de ver mais, sabe? Como eu falei, mesmo contando sobre todas essas questões, é um filme que traz um certo conforto, assim, ele é um filme calmo.
né? E que é muito legal a forma como ele mostra o quão essencial esse contato com a arte, esse contato com filmes, em escrever roteiros, enfim, foi essencial para a evolução e a mudança do Gustavo, né? De conseguir enxergar as filhas dele, de conseguir entender o que aconteceu naquele período e tentar fazer as pazes e tentar voltar atrás, né? Mesmo que ele seja uma pessoa difícil e complicada, né? E a gente vê isso ao longo da história. E como quase todo filme que eu assisto aqui me lembra algum outro, aqui eu vou falar de 2 filmes, e 2 filmes que eu assisti bem recentemente. O primeiro deles é um dos últimos lançamentos da Netflix, que é o filme Jake Ellie, que também traz um pouco dessa coisa dos bastidores de filmes e também fala sobre um pai aqui. Eu não sei necessariamente se é um pai, né, mas uma pessoa ausente dentro da sua própria vida, né, que focou tanto na sua carreira e que agora começa a se perceber disso, que talvez ele esteja solitário, né, e acho que tem muita relação ali entre esses 2 filmes. Eu gostei bastante de Jake Ellie, então também super recomendo. E outro filme foi um que eu me apaixonei completamente, que foi o filme As Três Filhas, que conta a história sobre um pai que tá prestes a morrer, assim, então as suas 3 filhas acabam se reunindo e elas têm muitas coisas diferentes entre si, e elas têm que meio que lidar com isso enquanto elas estão lidando com o pai, assim, prestes a morrer, basicamente, né? Lidando com as coisas que passaram no passado, quem elas são hoje em dia, como que vai ser ali no futuro, essa coisa de convivência forçada. Eu adorei o filme, acho que tem muito disso aqui, que também conversa um pouco com o valor sentimental, apesar de que os problemas dessas famílias são diferentes, né? Enquanto em valor sentimental é essa coisa do pai distante, aqui você tem um pai extremamente presente, mas filhas que têm personalidades muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo, e que por conta disso acabam se batendo, assim, por não conseguir compreender uma outra, né? Acho que essa questão da compreensão é algo que os 2 filmes se conversam bastante. Bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Valor Sentimental. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas, e também deixar aqui nos comentários pra qual filme que você tá torcendo aí pra essas categorias internacionais de premiação, né? Globo de Ouro, o Oscar, enfim, deixa aqui nos comentários. E foi isso, e até o próximo vídeo.